Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Eu gravo esse vídeo algumas semanas antes da Páscoa do ano de 2022. Não sei que religião que você segue em si, mas a Igreja Católica tem comemorado, ou não é comemorado, acho que é, né? Tem celebrado, ou pensado, refletido nesse momento da Quaresma. Independente de que igreja você frequenta, né? Que você possa pegar esse momento para refletir também, né? Refletir, porque às vezes, quantas vezes a gente comemora bastante o Natal, porque Jesus nasceu, mas se Jesus só nascesse, mas não morresse no seu lugar, de nada bastaria. Então nós temos que se alegrar com a Páscoa, né? Jesus não morre um ano, todos os anos ele morre, não, ele já morreu, já ressuscitou, está do lado do Pai intercedendo por nós. Mas vale também a gente pensar, né? Quem é católico, pensar vamos falar, nesse momento, refletir, e quem é evangélico, né? Possa também refletir nesse momento, pensar, né? Aqui a gente fala no canal, a gente fala de religião, eu frequento uma igreja, é um privilégio de Deus frequentar uma igreja cristã, que lê a Bíblia, que ensina a palavra, que é uma comunhão de pessoas querendo buscar mais a Deus, é o corpo de Cristo, é um privilégio isso, mas independente de que igreja você vá, a gente pode pegar esse período para a gente refletir um pouquinho também. Então a gente vai ler sobre os 40 dias que Jesus foi tentado no deserto, né? Que é uma das bases aí, eu acredito que seja da Quaresma, tá? Vamos lá, tentação de Jesus, a gente vai ler em Lucas 4, de 1 até o 12. Prestem bem atenção aí. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, aqui está escrito o Espírito com letra maiúscula, então pelo Espírito Santo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Olha só, a tentação, essa é a primeira tentação. Aqui é narrado 3 tentações. Então a primeira tentação, de comida física, de alimento, porque ele estava necessitando 40 dias e 40 noites sem se alimentar, já estava num estado que precisava, né? Lógico que Jesus é Deus, é outra coisa, mas ele era 100% Deus, 100% homem, ele sentiu fome, aqui está escrito. Então ele foi tentado na questão de necessidade física, né? O diabo lhe disse: se é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus é poderoso, ele podia transformar pedras em pães e podia transformar nada, né? A gente não viu a narração da multiplicação dos pães e tudo mais. Versículo 4, Jesus respondeu: está escrito. Preste bem atenção nessa palavra, está escrito. Ele respondeu, ele venceu as tentações com a palavra de Deus. O que estava escrito que Jesus afirma aqui? Nem só de pão viverá o homem. Gente, eu gosto de comer, né, gente? Estou numa luta pela comida, né? Eu vi esses dias um pregador falando assim: se a pessoa posa de muito perfeitinha, pode ver que tem alguma coisa errada aí. Gente, eu confesso aqui pra vocês, a minha dificuldade é a alimentação. E tô me esforçando. Mas eu não sou perfeita, né? Ninguém é perfeito. Mas eu estou na caminhada, né? Mas vamos lá. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão, de comida física um homem vai viver. Ele precisa do alimento espiritual. E qual que é o nosso alimento espiritual? A palavra de Deus, né? Em outro evangelho diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que está escrito na Bíblia, né? Então como que você pode vencer a primeira tentação, né? As tentações da sua vida com a palavra, né? Se encha da palavra de Deus. No versículo 5, o diabo levou a um lugar alto e mostrou num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Então a tentação é de autoridade. Na questão de autoridade, na questão de poder. Jesus foi tentado por isso também. Quantas pessoas hoje, no nosso mundo que está virando de ponta cabeça, na política, são tentados pelo poder, né? Ah, faça isso, você vai ganhar uma coisa por fora, as pessoas vão te honrar, né? É tudo interesse próprio, né? E aqui ainda Satanás é mentiroso, porque ele fala assim: eu vou te dar, Jesus, o reino, esses reinos, porque foi me dado. Não, os reinos são de Deus, né? É lógico que Satanás tem
como posso falar assim, tem atuado em muitos lugares, em vários lugares, mas as coisas são de Deus. E ele propõe para Jesus, olha, você se ajoelha, me adora que eu vou te dar o que ele até nem tinha, né? Então, e como que Jesus vence essa tentação? Versículo 8. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto, né? Só a ele adore, não adore outras coisas. A gente fez um vídeo no canal que foi ao ar dia 26, dá uma olhadinha aí, que fala o que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida, 26/3/2022. Volta aí um pouquinho, veja isso. Aqui Jesus não quis colocar Satanás para ganhar uma vantagem, mas quantas vezes a gente coloca outras coisas no lugar de Deus? Fala que é pra gente adorar só a Deus, né? Então Jesus responde a tentação com a palavra. O diabo levou para Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, olha, desafia ainda, né? Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Presta bem atenção nesse texto. Ele fala assim, ó, Jesus, se você é filho de Deus, se joga daqui. Olha só o que Satanás faz. Ele fala assim, pois está escrito. Satanás conhece a palavra de Deus. E eu digo para você, conhece a palavra de Deus muito mais do que qualquer uma de nós. Presta bem atenção. Por isso que ele tem uma facilidade muito grande de nos enganar também. Porque ele usa a própria palavra. E ele cita o Salmo 91, 2 versículos do Salmo 91. Ele diz assim, depois que ele falou para Jesus, Jesus, se joga daqui, né? Se joga daqui, se você é filho de Deus. Ele diz assim, porque está escrito na Bíblia, não está escrito na Bíblia? Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para que o guardem. Deus dará ordem aos anjos para guardar Jesus, né? Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em nenhuma pedra. Então Satanás prova ele para que Jesus faça um milagre espiritual para provar que ele era o Filho de Deus. Jesus não precisava disso provar para Satanás. Mas ele faz milagres na nossa vida para provar que é ele que está cuidando de nós. Mas eu quero destacar aqui agora. Jesus se defendeu da primeira tentação com a palavra, a segunda tentação com a palavra, agora Satanás o tenta usando a própria palavra, a própria Bíblia. Ele conhece. Esteja atenta. Tem muitas pessoas por aí pregando um evangelho que não é o evangelho, pegando texto fora do contexto e usando para benefício próprio, para te enganar. Isso Satanás queria fazer, essa na época de Jesus, nós estamos 2000 anos depois, nós estamos. E mesmo assim, Satanás continua usando a mesma estratégia e as pessoas continuam caindo. Mas Jesus não caiu em tentação, né? Jesus respondeu, dito está escrito, né? Não ponha à prova o Senhor teu Deus. É difícil isso. Porque eu conheço algumas pessoas que às vezes compartilham alguma coisa comigo, ou vejo até na internet e tudo mais. Eles falam assim, Deus, se você é Deus poderoso, faça isso por mim. Gente, Deus é um Deus poderoso. E Ele não está aqui, Ele não é nosso servo. Nós que devemos servi-lo. Ele não está aqui para fazer nossa vontade, Ele está aqui para nos ajudar na caminhada. Entende isso? A gente tem que pensar o seguinte, Ele não está aqui para obedecer nossas ordens. Nós que devemos obedecer as ordens dele. Entende? Inverte as coisas, as pessoas invertem, querem colocar Deus como o nosso escravo, o nosso servo. Um amigo meu fala assim, como o gênio da lâmpada. Deus não é o gênio da lâmpada. E Jesus falou aqui, não tente o Senhor teu Deus. Todas as coisas que você vê hoje, olha para a natureza, olha para as coisas que acontecem maravilhosas, para o céu, para o arco-íris, que é coisa de Deus, né? Olha para a natureza, não dá para falar que Deus não existe. Entende isso? Para que ele tem que ficar provando para você se tem a Bíblia aqui para você ler e você fecha e não quer saber? Não você. Eu me sinto à vontade de gravar vídeo às vezes, porque eu não sei quem está assistindo. Então, se a carapuça servir, é Deus que está falando. Fechou? Porque eu não sei para quem está assistindo. Mas vamos lá. Então, ó, o que Jesus respondeu? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou, e depois narra no outro evangelho que os anjos vieram e serviram a Jesus. Como nós podemos vencer as tentações? Ah, aliás, uma coisa que eu tenho que falar.
Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder às tentações. Como nós podemos vencer as tentações? Algumas vezes a gente vai ter que fugir das tentações, tá? De verdade, gente. É difícil, eu tenho que fugir da comida às vezes. Mas tem que fugir das tentações. Mas a gente vai vencer as tentações através da palavra de Deus. O salmista diz assim, no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós sabemos o que Deus quer que nós façamos, isso está guardado na nossa mente, no nosso coração, e a gente vai se esforçar para não fazer o que desagrada a Deus. Jesus venceu as tentações através da palavra. Que você possa ter conhecimento da palavra, guardar na sua mente, coração, versículos bíblicos, para que você possa usar nos momentos de tentação. E esteja atenta, porque Satanás também usa textos bíblicos para te enganar. Por isso que a gente precisa conhecer muito a Bíblia. Pedir para o Espírito Santo que nos ilumine nossa mente, para que possamos entender o que ele pede para nós, o que ele tem nos ensinado. Fechou? Como vencer as tentações? Através da palavra de Deus. Um grande abraço bem apertado para você. Graças a Deus eu tô gravando o primeiro vídeo agora, sem máscara, eu gravo aqui, lógico, né? Mas que eu posso sair na rua sem máscara, abraçar quem eu quiser. Lógico que a gente ainda fica com um pouquinho de receio ainda, né? Porque é sério isso aí. Mas, quero poder um dia te encontrar, né? Te dar um abraço bem apertado da amiga Bíblia, tá bom? Um abraço bem apertado. Curta, comenta, compartilha o vídeo. Compartilha a palavra de Deus com outras pessoas, tá bom? E até o próximo vídeo.